Você já se perguntou se a alma está presente no próprio funeral? Será que ela vê quem compareceu, ouve o que é dito, sente a dor de quem ficou? Neste vídeo, vamos explorar um dos mistérios mais profundos da espiritualidade. O que realmente acontece com a consciência após a morte e como ela percebe o momento do adeus. Prepare-se para mergulhar em relatos emocionantes, ensinamentos espirituais e revelações que podem mudar para sempre a forma como você vê a vida e o que vem depois dela. Fique comigo até o final. O que você vai descobrir pode te surpreender. Queridos amigos, todos nós, em algum momento da vida, já paramos para pensar naquele instante em que chega a hora de partir deste mundo. O que será que a alma sente quando se desprende do corpo? Será que ela ainda pode ver os entes queridos, sentir o ambiente ao seu redor, estar presente no próprio funeral? Essas perguntas ecoam na mente da humanidade há séculos e hoje vamos refletir juntos em busca de respostas. Mas não se preocupe, este assunto não precisa ser encarado com medo ou tristeza. Pelo contrário, estamos falando de um novo começo, de uma passagem para outro estado de consciência, onde a percepção se transforma. Diversas culturas e tradições espirituais ao redor do mundo nos dizem que a morte física não é um adeus definitivo, mas sim uma mudança na forma de existir. Imagine por um instante que você está assistindo à própria história como um filme, onde o protagonista, a alma, observa tudo de fora, como se estivesse entre dois mundos. Relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte descrevem sensações muito parecidas. Uma leveza indescritível, a libertação do corpo, a habilidade de ver tudo do alto, atravessar paredes e ainda sentir a emoção de quem está por perto. Essas histórias nos fazem pensar seriamente na possibilidade de que a consciência continue viva, mesmo sem o corpo físico. E por que é tão importante entendermos o que acontece nesse momento de transição? Porque esse conhecimento pode transformar completamente nossa maneira de ver a vida. Ele nos ajuda a enfrentar o medo da morte com mais serenidade e a perceber o quanto cada segundo, cada gesto, cada palavra conta. Saber que a alma segue seu caminho após a partida muda tudo, inclusive o jeito como escolhemos viver. Talvez você esteja passando por um momento de luto pela perda de alguém querido, ou simplesmente se pegou pensando sobre a vida, a morte e tudo o que existe entre esses dois mistérios. Se for assim, saiba que você não está sozinho. Milhões de pessoas ao longo da história já buscaram respostas para essas mesmas perguntas, e muitas delas encontraram consolo na ideia de que a morte do corpo não representa o fim, mas sim o início de uma nova jornada. Hoje, quero te convidar para refletirmos juntos, com carinho e sensibilidade, sobre como a alma vivencia esse momento de transição e como ela enxerga a despedida das pessoas que ama. Vamos explorar relatos profundos de quem teve contato com esse mistério e descobrir o que essas experiências podem nos ensinar sobre viver com mais significado e consciência. Pode parecer surpreendente, mas a ciência moderna também está se aproximando cada vez mais desse tema, que por tanto tempo foi considerado exclusivo da religião ou do misticismo. Pesquisadores em todo o mundo vêm estudando as experiências de quase morte e reunindo milhares de relatos de pessoas que chegaram a ser declaradas clinicamente mortas, mas retornaram com histórias impressionantes. Em 2021, por exemplo, cientistas da Universidade da Califórnia fizeram uma descoberta fascinante. O cérebro não para imediatamente após o coração deixar de bater. Na verdade, durante alguns minutos depois da morte clínica, certas áreas do cérebro continuam funcionando e, em alguns casos, se tornam até mais ativas do que o normal.
Isso pode explicar por que tantas pessoas relatam ter percebido tudo o que acontecia ao redor, mesmo após serem dadas como mortas. E mais, muitos relatam ter se visto de fora, como se suas consciências estivessem observando a cena do alto, com riqueza de detalhes. Essas descrições incluem conversas entre médicos, objetos em outros cômodos e até atitudes das pessoas presentes. Tudo isso enquanto estavam com os olhos fechados e, teoricamente, com o cérebro inativo. Pesquisas na área da neurociência mostram que, nesse momento final, o cérebro libera substâncias como serotonina e endorfina em grandes quantidades. Talvez por isso, tantas pessoas descrevam uma paz profunda, uma leveza reconfortante e até uma alegria serena no instante da transição. Muitos dizem não sentir dor nem medo, apenas uma aceitação plena do que está acontecendo. O mais impressionante é que os relatos de experiências de quase morte são incrivelmente parecidos entre pessoas de diferentes culturas, idades e crenças. Mesmo entre aqueles que não acreditam na vida após a morte, os relatos costumam incluir elementos comuns, como a sensação de atravessar um túnel, ver uma luz intensa, reencontrar entes queridos falecidos e sentir uma onda de amor e compreensão profundos. E isso não para por aí. Cientistas também observaram algo surpreendente. Muitas dessas pessoas relatam que, mesmo estando desacordadas, conseguiram perceber com clareza os sentimentos e pensamentos das pessoas ao redor. Elas dizem que podiam sentir a tristeza dos familiares, o amor que recebiam e até o apoio silencioso que estava presente naquele ambiente. Isso levanta uma reflexão poderosa. Talvez o laço entre a alma e seus entes queridos não se desfaça nem mesmo no instante da morte física. Quando olhamos para as tradições espirituais ao redor do mundo, vemos uma surpreendente harmonia na forma como elas descrevem o momento da despedida da alma. Os antigos egípcios, por exemplo, acreditavam que a alma permanecia presente em seu próprio funeral, observando atentamente cada detalhe do ritual. Por isso, eles valorizavam tanto esses ritos que às vezes duravam até 70 dias. Já nas tradições eslavas, acreditava-se que a alma permanecia próxima dos seus familiares por 40 dias após a morte, passando por uma transição gradual até se adaptar ao novo estado de existência. Durante esse tempo, os familiares eram orientados a falar apenas coisas boas do falecido, pois acreditavam que o sofrimento e as lágrimas podiam impedir a alma de partir em paz. Essa sensibilidade também é encontrada no budismo, onde se acredita que o estado emocional das pessoas próximas ao falecido influencia diretamente na transição da alma. Por isso, durante os rituais, os monges recitam textos sagrados e criam um ambiente de calma e aceitação. Acreditam que a alma, nesse momento, está especialmente sensível às emoções e pensamentos daqueles que ficaram. Isso nos mostra que, mais do que nunca, a despedida precisa ser cercada de respeito, serenidade e amor. É curioso perceber que, mesmo em pleno mundo ocidental moderno, muitas pessoas sentem, quase de forma instintiva, a necessidade de criar um clima especial durante a despedida de alguém querido. Os funerais, que antes eram momentos rígidos e silenciosos, estão se transformando cada vez mais em verdadeiras celebrações da vida. Hoje, é comum ver familiares contando histórias emocionantes, tocando músicas que o falecido amava, projetando fotos que capturam momentos felizes, tudo isso para honrar a memória de quem partiu com amor e autenticidade. Por trás de todas essas tradições, há uma crença silenciosa, mas poderosa. A alma ainda está presente e é capaz de perceber o que está acontecendo. E mais, a forma como essa cerimônia de despedida acontece tem um valor profundo, tanto para os vivos quanto para quem está partindo.
Diversas culturas ao redor do mundo concordam em algo essencial. Nesse momento delicado, a alma se torna extremamente sensível às emoções, às palavras e aos pensamentos dos seus entes queridos. E o mais impressionante é que, nesse estágio, acredita-se que a alma adquire uma consciência expandida, enxergando com mais clareza do que jamais foi possível em vida. Dizem que ela pode estar ao lado de todos os seus familiares ao mesmo tempo, sentir o que eles sentem e até compreender seus pensamentos. No entanto, ao contrário de nós, ela já não sente medo, angústia ou dor. Essas sensações pertencem ao mundo físico que ela está deixando para trás. Os relatos mais tocantes sobre como a alma vive essa transição vêm justamente de pessoas que passaram por experiências de morte clínica. E esses testemunhos chamam a atenção por uma razão. São incrivelmente semelhantes entre si e cheios de detalhes que desafiam qualquer explicação racional. Não se tratam de simples coincidências, parecem carregar algo muito mais profundo, algo que nos faz repensar o que realmente acontece quando chega a hora de partir. O que mais chama a atenção nesses relatos é quando as pessoas conseguem confirmar, com detalhes, acontecimentos que ocorreram enquanto seus corpos já não apresentavam sinais de vida. Um desses casos impressionantes é o de Helena, de Novosibirsk. Durante uma operação extremamente delicada, ela sofreu uma parada cardíaca e foi declarada em estado de morte clínica. Mais tarde, ao despertar, descreveu com precisão o que viu enquanto flutuava acima da sala de cirurgia. Os médicos correndo para reanimá-la, suas conversas, os instrumentos usados, tudo observado de um ponto de vista impossível, como se estivesse fora do corpo. E não para por aí. Helena também contou com riqueza de detalhes o que estava acontecendo do lado de fora da sala, no corredor onde sua irmã esperava nervosa o fim da cirurgia. Ela descreveu exatamente a roupa que a irmã usava e até a conversa que teve com uma enfermeira. Nenhuma dessas informações poderia ter sido conhecida por alguém desacordado e clinicamente morto. Outro relato impressionante é o de Mikhail, um bombeiro que sofreu ferimentos graves ao salvar pessoas de um prédio em chamas. Durante sua morte clínica, ele disse ter visto claramente seus colegas tentando reanimá-lo no local do resgate. Mas o que mais surpreende é que ele também contou ter visitado sua casa nesse intervalo e descreveu com precisão o que sua esposa e seus filhos estavam fazendo naquele momento. Todos os detalhes foram confirmados mais tarde, deixando médicos e familiares impressionados. Muitas pessoas também relatam que no momento da transição sentem a presença de parentes já falecidos. Curiosamente, essas experiências não são assustadoras, mas descritas como acolhedoras, cheias de ternura, compreensão e amor. Esses entes queridos, segundo os relatos, agem como verdadeiros guias, ajudando a alma a se ajustar à nova realidade. E, em alguns casos, aconselham a pessoa a voltar, dizendo que ainda não é sua hora. Algo profundamente tocante nesses testemunhos é a forma como descrevem a percepção das emoções daqueles que ficaram. Pessoas que passaram pela morte clínica relatam que podiam sentir o amor, a dor e o apoio de seus familiares de forma intensa, direta, sem nenhuma barreira, como se todos os sentimentos fossem transmitidos com clareza total, sem as confusões e ruídos que existem no dia a dia. Isso tudo leva muitos a perderem completamente o medo da morte. Eles afirmam que a transição foi muito mais serena, pacífica e natural do que jamais poderiam ter imaginado. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma este vídeo tocou o seu coração ou te ajudou. Então agora eu vou te dar 5 segundinhos para descer ali, se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso faz toda a diferença para mim e para essa mensagem alcançar mais pessoas. Feito!
Gratidão imensa por você estar aqui. Vamos seguir. O medo dá lugar a algo muito maior. A compreensão de que a morte não é o fim da existência, mas sim uma passagem para uma nova forma de perceber e existir. E algo fundamental que muitas vezes esquecemos é o quanto o estado emocional das pessoas ao redor influencia esse momento de transição da alma. Especialistas que acompanham pacientes em seus últimos dias relatam algo tocante. Mesmo quando essas pessoas parecem inconscientes, elas reagem, de alguma forma, à presença de seus entes queridos, às palavras que ouvem e até ao simples toque de uma mão amiga. Isso mostra que o laço entre a alma e aqueles que amam permanece vivo até o último suspiro, e em muitos casos, até além dele. Pesquisas em hospitais e instituições de cuidados paliativos revelam um padrão comovente. Quando a pessoa está cercada por familiares que demonstram carinho e apoio, o processo de partida tende a ser mais calmo, mais sereno. Em contrapartida, quando há um ambiente de desespero e dor intensa, é como se a alma se sentisse dividida, querendo partir, mas também querendo consolar os que ficam. Essa inquietação pode dificultar a transição, como se o apego dos vivos mantivesse a alma presa, mesmo quando o corpo já não pode mais seguir. Por isso, é essencial que os familiares compreendam o impacto que suas emoções têm nesse momento tão delicado. Quando conseguimos, mesmo em meio à dor, encontrar forças para aceitar a partida com amor e gratidão, é como se disséssemos à alma: está tudo bem, você pode ir em paz. Isso não quer dizer que devamos esconder nossos sentimentos ou fingir que não dói. Longe disso. A dor é natural, mas há um equilíbrio importante entre viver esse luto com verdade e também permitir que a alma siga sua jornada. Psicólogos que acompanham essas despedidas destacam algo muito significativo. Nas famílias que conseguem conversar abertamente sobre a morte, dizer tudo o que precisam dizer, se despedir com palavras sinceras e amorosas, o luto costuma ser menos pesado. É como se o ciclo da vida se encerrasse com mais leveza e a lembrança deixada fosse menos marcada pela dor e mais pelo amor compartilhado até o fim. Parece que, em certos momentos, é a própria alma da pessoa prestes a partir que ajuda seus entes queridos a se prepararem para a despedida, quando lhe damos essa chance. Às vezes, quem está partindo se torna uma fonte inesperada de consolo, serenidade e até sabedoria para a família. Existem inúmeros relatos de pessoas que sentiram a presença de seus entes falecidos, de sonhos marcantes onde os veem calmos, felizes, ou de sinais misteriosos e coincidências que não parecem acaso. Em todos esses relatos, há uma sensação forte de que o amor continua mesmo depois da morte. Para os psicólogos, tudo isso pode ser tanto uma expressão real desse elo profundo entre as almas, quanto um processo natural de cura emocional. Seja como for, uma coisa é certa: criar um ambiente de amor, aceitação e serenidade ao redor de quem está partindo é algo poderoso. Quando a alma sente o apoio e a compreensão de quem ama, pode concluir sua jornada terrena com paz e preparar-se com mais leveza para o que vem a seguir. E para quem fica, esse momento de conexão sincera é uma experiência valiosa, um encontro com algo maior, com o mistério da própria vida. Falamos muito sobre como podemos apoiar a alma de um ente querido, tanto na hora da transição quanto depois dela. E por mais complexa que pareça essa missão, existem gestos simples que fazem toda a diferença. Um dos primeiros passos, especialmente ao lado de alguém no leito de morte, é manter a calma e buscar focar em pensamentos cheios de luz, mesmo com a dor da despedida presente no coração. Essa serenidade tem o poder de tocar profundamente a alma. É essencial também dar espaço para a pessoa se expressar, mesmo quando ela parece não ouvir.
Dizer em voz alta tudo aquilo que ficou guardado, palavras de amor, agradecimento ou até um pedido de perdão, pode ser libertador. A alma é capaz de captar o que dizemos até os últimos instantes e, às vezes, até depois. O importante é que seja verdadeiro, pois nesse momento a alma percebe claramente o que é dito com o coração e o que é dito apenas por formalidade. Quem acompanha pessoas em seus momentos finais costuma recomendar criar um ambiente acolhedor, com música suave, de preferência aquela que a pessoa amava. Cantar baixinho suas canções favoritas, ler um poema querido, ou até fazer uma oração, se isso fizer sentido para a situação, pode transformar aquele instante em algo profundamente tocante, cheio de amor e respeito. O mais importante, nesse momento delicado, é criar uma atmosfera de paz, amor e tranquilidade. Evite ruídos, pressa ou tensões desnecessárias. Se perceberem que a pessoa está se apegando à vida e não consegue partir em paz por causa da preocupação com os familiares, é fundamental transmitir segurança e carinho. Às vezes, um simples sussurro como "vamos sentir sua falta, mas vamos ficar bem", pode ir em paz, pode ser exatamente o que a alma precisa ouvir. Palavras ditas com sinceridade têm o poder de aliviar as últimas angústias e ajudar a alma a soltar seus laços terrenos nos primeiros dias após a partida. Depois que um ente querido parte, procurem transformar o lar em um espaço de memória luminosa. Em vez de mergulhar na dor da ausência, compartilhem boas lembranças, revejam fotos, falem sobre tudo o que essa pessoa trouxe de bonito para suas vidas. Acredita-se que nos primeiros dias após a transição, a alma está especialmente sensível ao que acontece ao seu redor. Por isso, se decidirem realizar uma cerimônia de despedida, que ela seja repleta de gratidão, respeito e amor. É um momento de homenagear a vida e não apenas lamentar a perda. Durante essa despedida, convide os presentes a compartilharem histórias marcantes, momentos felizes, pequenos gestos inesquecíveis do falecido. Criem um ambiente que ele ou ela teria amado, pois muitas tradições espirituais afirmam que mesmo após a partida, a alma ainda é capaz de sentir o carinho e o apoio dos que ficaram. O vínculo entre os vivos e os que se foram não desaparece. Ele apenas muda de forma e se manifesta em outro plano de percepção. Pesquisadores de práticas espirituais relatam que após a morte de um ente querido, é comum que pessoas próximas comecem a notar coincidências marcantes. Sinais, sensações, mensagens sutis em momentos inesperados. Talvez esses fenômenos sejam reflexos desse elo invisível que continua a unir as almas, mesmo além da fronteira entre os mundos. Muita gente conta que, em momentos difíceis, sentiu como se estivesse sendo amparada por quem já partiu. Há relatos de sonhos claros e reconfortantes, que trazem conselhos e orientações, e também de presenças sutis que surgem em momentos críticos, como um abraço silencioso vindo de outro lugar. Mesmo que a ciência ainda não consiga explicar esses fenômenos, a quantidade de testemunhos vindos de todas as partes do mundo nos faz pensar: será que a morte realmente rompe os laços que o amor construiu? Talvez o que muda de verdade não seja o vínculo, mas a forma como ele se expressa. E quando olhamos por esse ângulo, é comovente perceber como as relações continuam vivas, mesmo após a despedida. Com o tempo, a dor intensa da perda começa a dar lugar a um sentimento mais suave, feito de lembranças luminosas e gratidão profunda. As pessoas passam a perceber quantos ensinamentos e presentes valiosos receberam de quem partiu, como se a alma daquele que se foi ainda continuasse, de alguma forma, a ensinar, guiar e inspirar seus entes queridos, agora à distância, por meio de memórias e percepções sutis. Algumas tradições espirituais acreditam que as almas dos que partiram
podem se tornar nossos protetores invisíveis, capazes de nos alertar sobre perigos, de nos confortar nos momentos difíceis e de se alegrar com nossas conquistas. Mas é importante entender que esse vínculo não deve virar um apego doloroso, nem nos impedir de seguir vivendo plenamente. Psicólogos afirmam que cultivar uma relação saudável com a memória de quem se foi é algo que fortalece nossa própria jornada. Aprendemos a equilibrar saudade e presença, dor e a alegria de estar vivo. É como se a alma do ente querido continuasse ao nosso lado, oferecendo conselhos e sabedoria nos momentos mais difíceis. Acima de tudo, é essencial lembrar que o amor não conhece fronteiras entre os mundos. Quando enviamos pensamentos positivos, gratidão e afeto para alguém que já partiu, criamos uma conexão invisível, mas real, entre nossas almas. Mesmo que não possamos mais tocar ou ouvir aquela pessoa, sentimos no fundo do coração que esse laço continua vivo, só mudou de forma. Ao encerrarmos essa reflexão sobre como a alma percebe seu próprio funeral e o que acontece após a transição, é importante relembrar o essencial. Cedo ou tarde, todos enfrentaremos a despedida de alguém que amamos, e essa é uma das experiências mais desafiadoras da vida. Mas quando compreendemos que a morte não é o fim, e sim uma transição da alma para outra dimensão de existência, conseguimos atravessar essa vivência com mais serenidade e sabedoria. Tudo que exploramos aqui, os estudos científicos, os saberes ancestrais, os relatos de quem viveu experiências de quase morte, apontam para uma única e profunda conclusão. A alma continua a existir após a morte física. E mais do que isso, continua sendo capaz de amar, cuidar e manter o vínculo com seus entes queridos, ainda que de uma nova forma. Se você está passando agora pela dor de uma perda, lembre-se, o amor que sente e as lembranças cheias de luz que guarda criam uma ponte entre o seu coração e aquele que partiu. Não tenha receio de falar com essa pessoa, de compartilhar seus pensamentos, suas saudades, seu carinho. As almas conseguem perceber nosso amor, e esse elo invisível traz consolo, força e cura, tanto para quem ficou quanto para quem seguiu viagem. É essencial compreender que a dor faz parte do processo, é algo natural. Mas com o tempo, essa dor pela perda precisa se transformar em uma lembrança cheia de luz e em profunda gratidão. Porque é isso que nossos entes queridos mais desejam para nós. Que sigamos em frente, que vivamos com plenitude, que celebremos a vida, que amemos e cresçamos. Eles continuam por perto, mesmo que de forma invisível, nos apoiando, nos guiando e nos protegendo. Lembre-se de que cada encontro e cada despedida em nossa jornada tem um propósito. As almas se cruzam para compartilhar amor, viver experiências, aprender juntas e impulsionar nosso crescimento. Mesmo depois da despedida física, esses laços permanecem vivos. Apenas se manifestam em um novo nível de compreensão, mais sutil e profundo. Saber que aqueles que amamos continuam sua jornada em outras dimensões pode ser uma fonte de consolo e serenidade. O amor verdadeiro que une as almas não conhece fronteiras de tempo ou espaço. Ele é eterno, assim como é eterna a própria alma, que continua sua jornada impressionante por diferentes formas de existência. Meus amigos, obrigado por estarem conosco hoje nessa conversa delicada, mas profundamente necessária, sobre a alma e seu caminho após a partida. Espero que este conteúdo tenha ajudado vocês a entender melhor a natureza dessa transição e, especialmente, a encontrar conforto caso estejam passando pela perda de alguém querido. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no nosso canal. Temos muitos outros episódios vindo aí, com diálogos sinceros, em busca de respostas para as grandes perguntas da vida. Compartilhe seus sentimentos, deixe seu comentário, conte sua história.
Suas palavras podem acolher e inspirar outras pessoas que também estão enfrentando a dor da perda. Cuidem bem de si e cuidem com carinho de quem está ao seu lado. Nos vemos nos próximos vídeos.